Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos que, assim, a gente ouve bastante por aí, né? Sexo, gênero, identidade, sexualidade. E olha, a gente se baseou em várias fontes, viu? Desde vídeos educativos, debates acadêmicos e até aquele material para concurso, tipo o CNU. A ideia é tentar organizar um pouco essas ideias, sabe? Trazer clareza com base no que esses materiais estão dizendo. Exato. E hã, super importante entender essas diferenças, não só para conversar, né, mas tipo na educação, em política pública, até para quem está estudando para uma prova, como você falou. Vamos ver por que essas definições importam tanto e como elas aparecem na prática, segundo o que a gente viu. Tá, vamos começar pelo básico então. Sexo. Os materiais que a gente consultou são bem diretos nisso, né? Falam mais do aspecto biológico, anatômico mesmo. Masculino, feminino, geralmente é aquilo que define quando a gente nasce, olhando os genitais. A primeira etiqueta, digamos assim. Isso, mas aí, né, entra o gênero. E as fontes mostram bem como ele é diferente. Não é biologia pura. É mais uma construção social, cultural, sabe? Aquelas expectativas do que é ser homem, do que é ser mulher numa sociedade. O clássico exemplo que os materiais trazem: azul para menino, rosa para menina, carrinho versus boneca. Isso a gente aprende, né? É cultural. Varia demais. E um ponto-chave que vários textos batem na tecla: o sexo biológico não impõe, não determina o gênero da pessoa. E nessa linha de como a pessoa se vê, se sente, aí entra a identidade de gênero, certo? O que me chamou a atenção nas fontes foi essa ênfase na experiência interna, sabe? Individual mesmo, como a pessoa se percebe. E isso pode bater com o sexo que deram para ela no nascimento ou não. Exatamente. Daí que surgem termos como cisgênero, que é quando a identidade de gênero está alinhada com o sexo que foi atribuído no nascimento, e transgênero, que é quando essa identidade é diferente do sexo atribuído. Mas as fontes também mostram que não é só isso, né? Tem gente que não se encaixa nesse binário homem-mulher. As identidades não binárias, por exemplo. Isso já aparece até em alguns formulários hoje em dia, né? Mostra que a coisa é mais complexa. Entendi, e isso é diferente da expressão de gênero, que é como a pessoa mostra essa identidade para o mundo. Sim, sim, a expressão é a parte, digamos, externa. Roupas, cabelo, o jeito de falar, os gestos, como a pessoa se apresenta. Alguns materiais até falam das tais tecnologias de gênero. Nomes, brinquedos, pronomes, coisas que ajudam a moldar essa expressão e muitas vezes acabam reforçando normas sociais, né? O alerta que as fontes trazem é: cuidado para não julgar a identidade, porque ela pode mudar, pode ser fluida, pode não ser o que esperam. Faz sentido, beleza. Agora vamos para outra caixinha. Orientação sexual. Os materiais que a gente analisou definem isso como a atração mesmo, emocional, afetiva ou sexual, por outras pessoas, dependendo do gênero delas. Aí entram os exemplos: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade. É uma variedade, né? Exato. E um ponto assim fundamental que aparece muito nas fontes: não é uma opção, não é uma escolha. O termo é orientação. É muito importante e os textos reforçam isso, separar as coisas. Identidade de gênero é sobre quem você é. Orientação sexual é sobre por quem você se sente atraído. São dimensões diferentes, sabe? Não é a mesma coisa, embora convivam na mesma pessoa. Sim, isso ajuda a clarear. Teve um exemplo citado que ilustra bem. Um homem trans pode ser heterossexual, ou seja, ele se identifica como homem e se sente atraído por mulheres, sejam elas cis ou trans. Isso quebra umas ligações automáticas que a gente às vezes faz, né? Com certeza. E vale até lembrar o histórico disso, né? A questão da patologização, os materiais mencionam o termo homossexualismo, com aquele sufixo ismo que antes era usado para indicar doença. E pensar que a OMS só tirou a homossexualidade da lista de doenças em 1990 é relativamente recente. Mostra como o entendimento mudou, como a ciência também revê as coisas. É verdade. E as fontes também entram nos pontos mais delicados, como o preconceito. Elas indicam que, muitas vezes, ele está ligado à tal da cis-heteronormatividade. Que ideia é essa exatamente? Assim,
É basicamente aquela suposição, muitas vezes nem consciente, de que todo mundo é ou deveria ser cisgênero e heterossexual, como se isso fosse o padrão, a norma única. As fontes mostram como isso está em todo lugar, desde um formulário que só tem masculino, feminino, até a falta de representatividade na mídia. E também mencionam o termo ideologia de gênero. Identificam ele nos debates analisados como uma espécie de slogan político, sabe? Usado por alguns grupos mais conservadores para atacar a discussão sobre diversidade sexual e de gênero, principalmente na educação. E falando em educação, os materiais apontam isso mesmo, como a escola, às vezes, sem querer, acaba reforçando normas binárias, na divisão de banheiro, nas atividades. Discutir esses temas, segundo as fontes, é chave para incluir todo mundo, mesmo que tenha resistência, né? Como aqueles movimentos tipo escola sem partido. E isso tem tudo a ver com o serviço público também, né? Pensando no CNU, por exemplo, entender essa diversidade é básico para um atendimento que respeite as pessoas. Sem dúvida alguma. Compreender essas categorias, esses conceitos, não é só preciosismo. É reconhecer a diversidade que existe e garantir respeito, garantir direitos. Então tá, pra gente amarrar aqui, sexo ligado ao biológico, gênero, essa construção social, identidade de gênero, o sentimento interno, expressão de gênero, a manifestação externa e orientação sexual, a atração. E dentro de cada um desses pontos, uma diversidade enorme de experiências. Exato. E fica talvez uma reflexão, né? Além de entender as definições que as fontes nos trouxeram, como que a gente pode pegar esse conhecimento e, de fato, transformar nossas interações diárias? Como a gente pode ir além de só tolerar? Como construir ativamente espaços no trabalho, em casa, na sociedade, que não só aceitem, mas que realmente valorizem, que incluam de verdade toda essa multiplicidade de identidades e de experiências, de um jeito justo para todo mundo?